Olá, estamos chegando hoje, dia 14 de março de 2024. Este é o podcast Previna-se número 54. Então, muito obrigado aí a você que nos prestigia, você que nos honra com a sua audiência. O podcast Previna-se é feito por você e para você. Lembrando que o podcast Previna-se, ele tem o oferecimento da Orion Lift Elevadores. Então, você que tem necessidade aí de restauração de elevador, manutenção de elevadores, contrato preventivo, corretivo. Então, Orion Lift está no mercado já faz um bom tempo e está aí apta para te atender. Outra empresa que também nos apoia muito, nos ajuda bastante, é a Desentupidora Júpiter. Então, você que tem necessidade de serviços de desentupimento, desratização, dedetização, limpeza de caixa d'água, jupitersp.com.br. Também temos o apoio da Natzar Serviços, grupo natzar.com.br, serviço de portaria, limpeza, zeladoria, jardinagem e Nova Estratégia Consultoria, serviços de obrigações legais, brigada de incêndio, AVCB, tudo o que está relacionado às obrigações legais, Nova Estratégia Consultoria. O tema de hoje, ele foi uma sugestão de um internauta, então muito obrigado a você que nos prestigia aí, encaminhando suas mensagens. Lembrando que os nossos canais de comunicação, por e-mail, programa previna-se@abrasconde.org, programa previna-se@abrasconde.org. Então fica à vontade aí para encaminhar suas mensagens, encaminhar suas dúvidas. Estamos aqui, na verdade, quem vai responder suas perguntas são os internautas, né? Os nossos convidados. Pergunta do internauta, nosso convidado que responde. E hoje trouxemos uma convidada muito especial que vai tratar de um assunto que você, internauta, solicitou. Administração de condomínios. E lógico que a gente, dentre aí a nossa produção, fomos buscar uma especialista no assunto que vai te ajudar a esclarecer suas dúvidas. Então você que tem alguma pergunta, quer participar, estamos ao vivo no YouTube, então qualquer necessidade, encaminhe aí sua pergunta que a gente repassa para a nossa convidada. Já vou passar a palavra para ela poder se apresentar. Primeiro, Márcia, obrigado por ter aceito o convite, boa noite, seja bem-vinda. Fica à vontade para se apresentar, até para o nosso internauta saber quem é Márcia Duval. Fala aí da sua empresa, que você tem uma administradora, fala da administradora, fala dos serviços, para que o internauta já entenda quem é que vai auxiliá-lo. Seja bem-vinda. Correto. Boa noite, Moreno. Boa noite a todos os convidados, a todos que estão nos assistindo. Gratidão, né, pela TV Abrasconde, que promove esses programas e traz muito conhecimento, traz a oportunidade da gente participar Sim. e trocar experiências, né? Moreno é um prestador de serviço aí na área, como ele falou, e a gente já se conhece, conversamos algumas coisas, né, Moreno? Importantes para a gestão condominial. O meu nome é Márcia Doval, como você bem comentou. Estou à frente da Renove, administradora de condomínios, sede na cidade de Diadema. E o nosso trabalho é voltado a assessorar também o condomínio, né? O condomínio na pessoa do síndico. Então, tanto que a nossa razão social, na verdade, é a Renove Assessoria e Administração. Ah, bacana. A gente sempre faz uma prestação de serviço assessorando o mesmo síndico. Principalmente aquele síndico que tem pouco conhecimento, síndico orgânico, síndico morador, tem muitas dúvidas, né, em relação a decisões que devem ser tomadas e tudo mais. E aí a gente sempre está auxiliando, buscando fazer um trabalho diferenciado, muito próximo à gestão interna e com propostas para ele ter assertividade na gestão. É interessante a sua colocação, porque o síndico ele busca soluções, né? E a Exato. Renove está no mercado há quanto tempo? Nós estamos no mercado há 10 anos. Inclusive na mesma cidade, né, fundada e mantida aqui na cidade de Diadema. Então, com muito orgulho, estamos aqui na região do ABC, mas não só por isso, não por isso que a gente atende só clientes dessa região, né? Tá, vocês Tem- atendem o ABC, São Paulo e se alguém do interior, porque a gente tem uma audiência muito seletiva, né? E Correto. temos inclusive audiência fora do país. Não Isso vamos é chegar a bom. tanto, né? Mas caso algum internauta que seja do interior tenha interesse em contratar o serviço da Renove, vocês têm esse braço? Sim, ainda infelizmente, né, existe o tabu da distância para alguns síndicos, mas acreditamos que isso não é um impeditivo, isso não é uma barreira. Hoje, na gestão administrativa de um condomínio, a gente tem a tecnologia ao nosso favor. Então,
hoje todas as barreiras foram derrubadas, vamos assim dizer, em função dessas facilidades, né? Então não há nenhum impeditivo, tanto que nós já temos cliente no interior, né? Temos cliente em Jundiaí Tá. e já atuamos também no litoral de São Paulo. Maravilha. Eu vou até fazer algumas colocações, até que nós recebemos dos internautas. Eu entendo que o síndico, quando ele busca uma administradora, ele está buscando justamente não ter mais problemas, né, ele busca, eh até não vou dizer a solução não, mas o nome já está dizendo, né, é a administradora. Sim. No seu entendimento como empresária, o que que o síndico hoje em dia vem buscando nas administradoras? Porque eu tenho percebido, infelizmente o internauta, eu já comentei isso várias vezes aqui, que ele está buscando muito redução de custo, ele fala muito, até alguns síndicos, né, no discurso para quando ele está se candidatando, ele fala que a plataforma, dele é redução de custos. E eu entendo que não é só isso, né. Mas Sim. então você como empresária, o que que você entende que o síndico está buscando o quê? O que que ele espera de uma administradora? Acredito que realmente um apoio, na parte administrativa, principalmente na parte tributária e fiscal, que a gente repara ainda que isso não é muito levado a sério em alguns casos, né, a gente sempre assume condomínios que vêm com bastante problema na parte tributária e fiscal, e ele busca segurança para a própria gestão dele. Então o que que acontece? Quando um síndico ele procura uma administradora, ele quer auxílio em várias situações, né. Ele quer um bom atendimento para o condômino, vamos começar por aí, né. Até porque todo condomínio é composto por moradores, e os Sim, moradores também têm a necessidade, que muitas vezes é recorrida ao síndico, e isso tem que ficar claro, né, a administradora ela não vai nem pode substituir a responsabilidade do síndico, mas ela pode auxiliar ele em várias, frentes, né. Então se todas as demandas ficarem só em cima do síndico, acredito que fica um pouco complicado. Então ela procura uma administradora que tenha funcionalidades, né, hoje já existem aplicativos aí onde o morador retira uma segunda via de boleto por um aplicativo ou pelo site da que já administradora. alivia bastante a Porque antes tinha muita demanda, que demanda, era muita ligação, né. muitas Acho que ligações. até, nessa semana nós nos encontramos já, até na reinauguração aqui do estúdio, né. Sim, E até eu até te perguntei isso, né, se tinha muita ligação, se recebia muita ligação, porque eu sou da época que a administradora ela não tinha tanto recurso assim. é. Então os moradores ligavam muito lá, e eu lembro que tinha gerente que tinha 2, 3 assistentes para poder justamente atender essa demanda de busca, de procura. Hoje em dia com a Exato. tecnologia É, minimizou muito isso, e a inclusive Renove tem essa exato. ferramenta. Tem, inclusive eu poderia citar algumas facilidades aí para o condômino, né, vamos pensar no condômino ali que está na ponta e são maior número de demandas, né, Sim, porque se todo mundo pedir alguma coisa, a demanda é alta. Então tem a parte de boletos, que pode ser obtidos dessa forma, tá. tem a parte de reservas de espaço, então se o condomínio ele tem ali uma reserva, principalmente quando é cobrada, né, que tem um custo. Um salão de festa, por exemplo, a gente consegue otimizar tudo isso em sistema, então o morador mesmo vai lá, faz a reserva, depois recebe o boleto com essa cobrança. Pelo próprio celular ou ele ou Também tem a opção de usar pelo o aplicativo, aplicativo, né. tá. Tem a opção dele ter os documentos do condomínio para consultar, né. Às vezes tem alguma dúvida com algum prestador de serviço, com algum contrato. Então o síndico que realmente ele quer trabalhar oferecendo essa transparência para o condômino, ele pode usar desse recurso. Então ele vai disponibilizar ali os contratos para a administradora faz uma publicação desses contratos, o morador ele recebe uma notificação que aquele contrato está disponível e ele pode ali tanto visualizar na tela do celular ou do aplicativo ou imprimir, né, se for o caso. Assim como as atas, tudo que é deliberado em assembleia, muitos condôminos hoje não gostam ou não têm oportunidade ou não têm tempo de participar da assembleia, então ali em tempo muito curto, ele tem conhecimento de tudo que foi resolvido na assembleia. E por fim, as próprias assembleias virtuais, né, que depois da pandemia durante a pandemia iniciou, tomou força, tem administrador e tem condomínios hoje que só, fazem assembleias virtuais, né. Tem um caso de um cliente na nossa carteira que ele realmente só faz assembleia virtual, Abriu mão das não quer assembleias fazer mais. presenciais. E os moradores aceitam muito bem. Só que aí o gestor interno, que é o síndico, tem que ver qual o perfil daquele condomínio, né. De repente, mesclar, né, faz a ordinária presencial e faz as extras, virtuais, é uma Virtuais. opção
os moradores conhecerem essa oportunidade de facilidade. Uma dúvida que até eu não moro em condomínio, né? Já morei em condomínio um período, mas hoje eu não moro mais. Mas geralmente chegam as perguntas pra gente, né? E a produção, muitas vezes, a gente faz uma seleção de perguntas. E uma pergunta que é muito constante, muito frequente, é como encontrar uma administradora. Você vai na internet, você colocou lá, mas como que eu seleciono uma administradora, você entendeu? Porque se eu for no Google agora, se eu for no Google e colocar lá, administrador de condomínio, aparece, sabe, uma Verdade. centena. Só que tá bom, como que eu vou escolher essa administradora? O que que eu entendo? De repente, talvez uma indicação, né? Então, poxa, eu É um tenho é um recurso. recurso, tem talvez um amigo que ele mora no condomínio e lá é administrado pela Renove, tá bom. Aí eu vou e busco o auxílio deles. Mas e se eu não tenho quem indicar? Como que eu busco isso? Teria talvez algum site? Como que eu faço para buscar uma administradora? Óbvio, não estou dizendo que vai ser a melhor, não, mas porque é uma preocupação hoje, né? Que você vai entregar o seu patrimônio nas mãos de uma empresa que pode, não quero citar nomes, né, mas o ano passado, você sabe muito bem disso, teve uma administradora da zona sul de São Paulo que gerou um rombo gigantesco aí em alguns condomínios, porque simplesmente eles sumiram, né. Sim, Então, verdade. então é um risco para o empreendimento. Poxa, eu vou buscar uma administradora, mas como que eu encontro? Aonde que eu busco? Tem alguma recomendação? De repente alguma dica? Olha, você busca, administrador tem que apresentar tal documento, sei lá. Que agora, vamos supor, eu estou síndico agora e sei lá onde que eu busco a administradora. Como é que eu faço? Correto. Eu vou resgatar, Moreno, se você me permitir, e acredito que ela também vai ficar feliz de eu fazer menção à fala dela, a própria Luciana Danatza, né, que participou com você no Semana último passada, programa. isso. E assim, não é diferente, né? A busca por empresas, seja ela administradora, seja ela uma terceirizada, ou seja ela prestadora de serviço em qualquer segmento. Existem bons profissionais e não tão bons profissionais. Então, na realidade, quando a gente fala busca de empresas, seja qual segmento for, tem que tomar o cuidado, né? Eu sempre oriento os nossos clientes a fazerem isso com as outras empresas, e aí serve também para administradora, puxar certidões negativas, você vai receber junto ali a proposta, pegar certidões negativas. Nós temos como obter, né, as certidões negativas dos 10 cartórios também, Online. dos 10 cartórios. Então, manter esses documentos atualizados e quando o cliente pedir, você mandar, né? Tem muito cliente que se apega ali no contrato social, alguma coisa assim, eu já acho que isso não interfere tanto. Mas conhecer as instalações da empresa, pedir uma reunião, seja virtual ou presencial, para mostrar esses recursos que a empresa oferece, porque também tem recursos que a empresa tem para oferecer, mas o condomínio não está preparado para usufruir. Tá. Então ele não quer, né? E muitas vezes acontece também da pessoa falar, mas isso eu não preciso. O que a pessoa tem que entender é que isso não vai encarecer o valor. Pelo contrário, quanto mais tecnologia a gente consegue baratear. Porque, como você bem citou, antigamente você ia fazer baixas dos boletos, você tinha que ir pessoalmente no Pessoalmente. banco, pegar as francesinhas, fazer baixa manual. E hoje não, hoje essa tecnologia, um pouco da tecnologia que eu citei aqui, já tem recursos que fazem a conciliação bancária, bate os centavos daquela prestação de contas, né? E até sem uma intervenção humana, tudo interligado entre sistema e Sistema. banco, né? Então, assim, eu acho que é importante você conhecer a empresa, pegar referência sim, qual condomínio que você atende, qual condomínio que você atua, dá uma ligadinha para o síndico, ver o nível de satisfação, às vezes não é porque o cliente está com o administrador, ele está Que tá satisfeito, satisfeito, é. né? Às vezes ele pode estar ali pensando em trocar. E então, quando a administradora ou qualquer outra empresa presta um bom serviço, ela pode dar o telefone de qualquer cliente aleatório, né? Que ela confia no trabalho que ela faz. Então você recomenda que o síndico então você síndico que está assistindo a gente agora, então você recomenda que o síndico até visite a administradora? Porque Sim, eu conheço a sede da sua empresa, já visitei lá várias vezes, você existe, né, até vou citar também a participação da Luciana as semana empresas passada. fechadas, É, né? não, eu até comentei com a Luciana semana passada, que eu estava assessorando um empreendimento onde ele ia terceirizar os serviços, e eu fui visitar a empresa, só que não existia. A empresa era um muro, era não, é um muro e tem a placa da empresa lá. Então você Sim. recomenda
para o síndico, ou então, de repente, o corpo diretivo, né, que vai apoiar o síndico, em visitar a empresa, até visitar os clientes, né, que você comentou. De repente, o cliente está com a administradora, mas não está feliz. Sim, pode estar ali nas vésperas de troca, né, da empresa também. E daí é o momento de Então chegar. então pegar ali umas 2, 3, uns 2, 3 clientes daquela administradora, entender como que é esse atendimento ao condômino, como que, são as ferramentas disponibilizadas, como funciona aquilo, marcar uma visita na administradora, conhecer, né, os recursos antes de contratar, eu acho que é muito válido, né. E as documentações, obviamente, que sinalizam ali se a empresa é idônea, está seguindo eh, todas as obrigações, né, dela perante ao governo também, as leis, então acho que é bem E importante. uma coisa que agora é uma curiosidade minha, né. Então, para enviar uma proposta, então você, administradora, vai encaminhar uma proposta para um cliente que te ligou, te acionou via suas redes sociais, enfim. Para envio da proposta, não seria importante a administradora também conhecer o empreendimento? Estou te perguntando isso pelo seguinte, eu já vi situações onde a administradora, ela tem um pacote de serviços, né. Certo. Só que aquele empreendimento não cabe todo o pacote, e ela manda tudo. Então, daí eu já vi administradores que perderam perderam não, Oportunidade? deixaram de ganhar o serviço, porque na proposta tinha aquela gama gigante de serviços e infelizmente, você vai me desculpar, me perdoar, viu, síndico, o que que muitos síndicos fazem? Pega a proposta, aí tem lá aquele material maravilhoso que você e muitas administradoras fazem, prepara um material muito bonito, só que o síndico não vê, ele vai direto no preço. Ele vai lá Verdade. embaixo no preço e vê: "Pô, caramba, R$ 5.000, daí tem outra por 3.800. Só que ele não comparou. Ele não comparou os serviços que a de 5.000 tá oferecendo com a de 3.800. E aí, de repente, ele contrata a de 3.800 pelo preço. Então, de repente, se eu estiver falando besteira, você me corrija. Será que não seria interessante também, antes de mandar a proposta, a administradora, não sei se visitar ou buscar entender o empreendimento para poder fazer uma proposta, personalizada, entendeu? E de repente o condomínio A, ele cabe todos os serviços, até você comentou, tem muitas ferramentas, tá lá no sistema, tá lá no próprio aplicativo. Só que esse empreendimento não precisa de tudo isso, ele precisa só de um serviço mais simples. Você concorda? De repente Sim. buscar conhecer o empreendimento, ou talvez até visitá-lo? Sim, exatamente. Eu acredito que todas as administradoras têm um checklist, né? Então a gente faz um checklist quando o cliente entra em contato para solicitar uma proposta. Pelo menos eu sempre tento marcar uma visita no condomínio. Mas muitas vezes eles não querem de cara, né? Assim, inicialmente. Muitas vezes eles falam o quê pra gente? Olha, manda a proposta, a gente vai dar uma analisada, e ali acredito que ele vai fazer esse filtro que você está falando, né? O que que ela oferece aqui é o que nós esperamos, é o que nós precisamos, e dentro desse filtro, eles chamam as administradoras. Já participei de alguns processos assim, a pessoa entrar em contato e eu falar: olha, não tem como a gente marcar no seu condomínio para me conhecer, entender melhor a sua necessidade. Ele fala: não, primeiro eu gostaria de ter a proposta. Então eu Tá. tento ali fazer uma checagem, quais são as dores, quais são as necessidades principais ali naquele momento, e elaboro uma proposta em cima daquilo. E depois eles me ligam e falam: olha, realmente a gente recebeu algumas propostas, selecionamos algumas empresas, estou querendo marcar com você, tal dia, tal horário. Às vezes acontece isso, mas no processo inverso, né? No momento inverso. Que é válido também, porque às vezes eles recebem tantas propostas, Nossa. não vão marcar com todo mundo, né. Então eles preferem fazer uma pré-seleção ali para fazer o convite posteriormente. Por isso que eu acho interessante da empresa que você comentou, de ter um checklist. Né, Sim, então olha só, o que que o senhor precisa? Nós temos isso, 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 isso. Ah não, eu não preciso de tudo isso. Me faça uma proposta básica de repente, né. Mas agora falando de valores, né, chegou num ponto onde, de novo, eu não moro em condomínio, já morei em condomínio, e uma coisa que eu ouvia muito comentar lá, até tinha assembleia que falava sobre isso, previsão orçamentária. O que que eu entendo como leigo, né, pra você entender, internauta, eu não moro em condomínio, então eu também tenho muitas dúvidas como você tem, né. Eh, Pela palavra previsão orçamentária, então o que que eu entendo? Você vai fazer uma previsão do que você vai, vamos dizer, investir
no ano que vem, ou durante a gestão. A minha pergunta, que é a pergunta do internauta, que nós recebemos essa pergunta, Márcia, recebemos pelo e-mail, é a pergunta de quem faz a previsão orçamentária. Porque, de novo, muitos internautas não sabem disso. Eu fui durante muitos anos de uma administradora, né? Inclusive de uma das maiores administradoras do Brasil. E lá dentro, não era meu departamento, mas eu tinha contato com alguns síndicos, com alguns até próprios gestores, gerentes. Lá tinha condomínio que quem fazia a previsão orçamentária era a administradora, era o gerente de condomínio. Tinha condomínio que o síndico ia lá. O síndico queria acompanhar ele, queria fazer a previsão. Então daí vem a dúvida que chegou para nós por e-mail. De quem é essa responsabilidade? Quem faz a previsão orçamentária? É a administradora ou é o síndico? Estou te perguntando isso pelo seguinte: eu não estou síndico, apesar de ter me formado, tenho curso, eu não estou síndico agora. Mas eu não tenho tempo. Já pensou? Eu não tenho tempo de fazer. Se você for me responder que é o síndico. Eu não tenho tempo. Eu trabalho, muitas vezes o síndico trabalha, estuda, tem a família dele também. Então eu queria entender, até se isso existe base legal. Quem que faz a previsão orçamentária? Correto. Vamos lá. Assim, no Código Civil consta, né, que tanto a prestação de contas como apresentar o orçamento anual é uma obrigação do síndico. Sim, do síndico. Porém, é óbvio, por isso que nós falamos, é muito importante o síndico ter uma administradora parceira, porque a gente auxilia muito nesses dois processos, né? Por quê? Primeiro, a prestação de contas, embora você perguntou da previsão orçamentária, mas só para fazer um gancho, Tá, né, na pergunta. A prestação de contas, assim como a previsão orçamentária, ela é obrigatória a ser feita uma vez por ano. tá. Normalmente, a previsão, tanto nas convenções, que seja realizada no primeiro trimestre do ano. Por que no primeiro trimestre? Porque a gente vai prestar conta do ano anterior, né, dos 12 meses do ano anterior, e fazer a previsão orçamentária do Deste ano. próximo ano. Aí Ah, você vai falar: "Nossa, mas se marcar em março, a previsão vai iniciar a partir de abril?". Não tem problema. Não de tem abril a abril. não tem problema. Exato. Não é prudente estender muito além disso, mas de janeiro até março. E aí o que que acontece? A gente, né, a gente sabe que é uma obrigação do síndico, porém, até por estar tudo dentro de um sistema, de forma organizada e tudo mais, a administradora tem muito mais facilidade em fazer isso. Tá. Porém, eu não aconselho o síndico deixar a cargo da administradora. Eu aconselho a ter uma participação conjunta. E aí você vai me perguntar: "Márcia, por que isso?". Primeiro, o que que é previsão orçamentária? Você mesmo acabou de falar. É os custos para o condomínio funcionar nos próximos 12 meses. Então, por mais que eu tenha ali no sistema da minha administradora a conta de água, a conta de luz, que é paga mensal, um departamento jurídico que é contratado, um escritório jurídico, administrador e outros prestadores de serviço, e eu tenho o contrato em mãos ali, porque o correto é o síndico manter a administradora munida desses documentos, Tá. e a administradora ou o síndico, aí pode ser a critério de qualquer um deles, manter uma planilha atualizada disso. Por quê? Eu dou essa orientação? Porque quando você vai fazer a previsão orçamentária, se tudo está organizado, te Fica facilita, mais fácil. fica mais fácil. Eu vou lá e vejo que o contrato do Moreno tem o reajuste pelo IPCA e é reajustado em tal mês. O outro pelo eh, FG, eh, IGPM. IGPM, tal mês. Então eu consigo já simular pelo ano anterior quanto foi aquele reajuste, e o próprio nome diz, né, previsão orçamentária. Então é previsão, não precisa ser exato, mas eu consigo prever ali os reajustes. Até porque pode haver alguma alteração, de repente, Hum, igual nesse período de chuva, sim. eu até acompanhei, um empreendimento que não é o que eu atendo. Do lado, teve, acho que faz uns 15, 20 dias, teve uma chuva tremenda lá e derrubou o muro. Só que o muro do condomínio caiu na garagem do vizinho. É esse que eu atendo. Então, imagina, isso não estava na previsão Não, orçamentária. aí já tem que fazer um rateio, já é uma outra situação, né. Mas então você tendo essas informações, você faz a previsão. O que que eu costumo fazer? Tem síndico que tem uma dificuldade, de fato, para fazer isso. Então, normalmente, eu desenvolvo a previsão orçamentária, considerando todas as nuances que ela exige, mando um e-mail para ele com aquela previsão semi-pronta e falo para ele: "Olha, eu considerei isso, isso e isso. No aumento das empresas, eu considerei o próprio contrato, no aumento das contas de água e luz X%,
e passo quando tem terceirizado é o dissídio da categoria, Que não tem como né? fugir. Então, não tem como fugir. E quando tem inadimplência, que é uma realidade de todos os condomínios, em menor ou maior ou maior grau, mas elas existem, a gente também tem que prever. E eu coloco isso na previsão orçamentária e no e-mail, orientando ele como que foi feito e peço para ele dar uma revisada junto com o conselho e as mudanças que forem feitas, ele pode me sinalizar, ou se eles ficarem muito perdidos, a gente faz uma reunião presencial ou Ou online online. para adequar essa previsão orçamentária à realidade. E isso tem dado muito certo, né? Isso tem dado muito certo, porque ele consegue atender todas as necessidades, né? Os meus clientes, pelo menos, conseguem atender todas as necessidades do condomínio, Sim. não ficar no vermelho. E assim, uma outra coisa importante, Moreno, tem muita gente que acha que o condomínio tem que ter caixa. O condomínio não é empresa. O condomínio não existe para ter lucro. O que o condomínio precisa ter é o caixa do fundo de Uma reserva, reserva. né? De acordo com o que rege a convenção Que de dele. repente isso que aconteceu com esse condomínio que eu comentei, né? Eu não Exato. entrei em detalhe lá, até porque não é minha. Mas se ele tiver esse fundo de reserva, agora é o momento de utilizar para resolver Sim, essa situação que foi causada pela chuva. Ninguém ia prever isso. exato. Porque se o síndico ele quer fazer um caixa além do fundo de reserva, acaba onerando o bolso do morador, né? Sem E não tem essa necessidade. É. necessidade. Se realmente existe uma previsão orçamentária bem feita, que vai atender todas as necessidades do condomínio, mas o fundo de reserva, que esse sim tem que ser ali adquirido conforme a convenção estabelece, numa emergência dessa que você falou, o Tá síndico ali o pode dinheiro. recorrer sem um rateio, bastando fazer uma assembleia ou utilizando e ratificando isso numa assembleia futura. Então, assim, dá para trabalhar o financeiro do condomínio de uma forma muito tranquila E transparente, né? e transparente. Só tem que entender todas as necessidades. Que nem às vezes já aconteceu no passado, né? Agora não, que a gente trabalhou bastante os clientes e eles têm esse discernimento melhor. Mas antigamente os síndicos queriam tirar algumas coisas que era necessária da previsão orçamentária com medo de levar um reajuste adequado, né. E aí eles começam principalmente a querer enforcar, né, ou tirar da previsão orçamentária o quê? Você já cansa de falar nos seus programas. Infelizmente, a parte de manutenções, que são super importantes. Eu não oriento nenhum síndico a negligenciar isso como nenhuma outra obrigação. Às vezes querem inventar coisas, né, tirar seguro, essas coisas. Seguro é obrigatório por lei, gente, está no Código Civil como obrigação legal do síndico. E as manutenções, mesmo as que não são lei, como a própria limpeza de caixa d'água, que é uma orientação da Anvisa, algumas pessoas falam em lei, mas não é, é uma orientação da Orientação. Anvisa e É. questão de saúde, né? Então é uma questão de saúde. Então, assim, não dá para negligenciar nada. Quando você senta para fazer uma previsão orçamentária e você tem conhecimento de todas as manutenções que o condomínio requer, você vai vendo que não dá para tirar nada, né? Não dá para tirar nada. O máximo que dá para fazer é se você quiser diminuir um determinado valor na previsão orçamentária, quando você for contratar aquele serviço, você buscar orçamentos que estejam ali E dentro. fazer uma negociação mais inteligente, talvez, né? Isso, Porque muitas vezes o que que eu percebo? Aí dilui-se em 20, 30 meses, só que esquece que vai ter os juros, né? Então, exatamente. porque ninguém vai parcelar do nada. Então aí acaba ficando, é parcela baixa, mas quanto ficou isso no final, né? Exato. Já e uma coisa engraçada que já aconteceu também com a gente, você vai apresentar uma previsão orçamentária, e aí um exemplo, tá, vou dar números, inteiros para ficar melhor o raciocínio. Sim. Você apresenta lá uma previsão orçamentária com 10% de reajuste, só que o dissídio da categoria, por exemplo, foi 7, né. E aí a pessoa fala: "Ah, mas por que que não dá pra gente ter um aumento só de Só de 7?" 7. Porque muitas das vezes ou a inadimplência aumentou de um ano para o outro, ou os serviços, todos os serviços não estavam contemplados. Acontece muito isso quando a gente pega condomínio que vem de outra administradora, né. Então quando a gente senta para fazer a previsão orçamentária, a gente vê que não tem um monte de coisa contemplada. E aí você tem que inserir na nova previsão orçamentária. E aí a gente tem que fazer essa explicação, esse esclarecimento para o morador. E muitas vezes também ele nem viu uma previsão orçamentária, não foi apresentada em assembleia, só foi apresentado o aumento, e aí eles ficam questionando: "Ah, mas Por isso é quê? necessário? Ah, É, mas a gente não concorda em ter isso". E aí a gente tem que ter muito argumento para pra justificar justificar. que é necessário. E eu costumo falar para o síndico, falo: "Olha, não, não
abre mão, assim, se o morador falar: "Ah, vamos tirar", vamos ter os argumentos. E aí eu converso com ele, falo: "Você tem dúvida do porquê isso aqui é necessário?" E aí, às vezes, ele fala: "Ah, eu acho que poderia não ter mesmo". Aí eu comento: "E se acontecer isso, isso e aquilo?", Aí né. você vai justamente você vai justificar o porquê de poder ou não poder tirar. É, que nem você mesmo falou, você mora em casa, você acha que no decorrer de um ano é possível que você não tenha, por exemplo, tá, vou te dar um exemplo, nenhuma manutenção hidráulica, nenhuma manutenção elétrica, Sim, né. nenhuma casa. Então imagina em Imagina no condomínio, condomínio. então às vezes eles não querem colocar isso, né, uma previsão para um gasto de, Tudo bem que ninguém quer, né. mas você tem algumas situações que são até vou dizer até que são previsíveis, né. A Sim, parte elétrica, a fiação não dura eternamente. A parte hidráulica, a tubulação também não dura eternamente. Então, bacana a sua colocação, porque muitas pessoas que acredita que: "Ah, o condomínio é novo". Tá bom, ele é novo, só que ele vai ficar velho um dia, né. exato. E novo e até que ponto, né. Marcial, olha só, já estamos finalizando o nosso primeiro bloco, né, já se passaram 30 minutos, então vamos fazer uma pausa agora, depois eu quero voltar com 2 assuntos que você comentou aí, eu me ficou uma pulga atrás da minha orelha. Internauta, olha só, final do primeiro bloco, quero lembrar vocês que o podcast Previna-se, ele tem o oferecimento da Orion Lift Elevadores, então você que busca contrato de manutenção, seja preventiva, corretiva, restauração do elevador, até uma modernização, Orion Lift está apta para te atender. Desentupidora Júpiter, então necessidade de dedetização, desratização, desculpinização, limpeza de caixa d'água, jupitersp.com.br. Estamos com o apoio também da Natzar Serviços, portaria, limpeza, zeladoria, jardinagem, grupo natzar.com.br e Nova Estratégia Consultoria. Eles estão no Instagram como novaestratégia.consultoria. Márcia, você falou duas situações aí que eu tô assistindo lá de lá, né. E você comentou de manutenção, né, manutenções, comentei até agora, né, que a Oreolift trabalha com manutenção de elevadores. Eh, eu sou leigo agora, entendeu. Eu quero entender qual que é a importância do empreendimento ter essas manutenções preventivas. Ou não vou dizer nem preventiva, mas por que que eu tenho que cumprir com essas manutenções? Né, porque eu sou morador agora, e foi uma administradora lá, né, e apresentou lá um quadro: "Não, tem que fazer manutenção disso, manutenção daquilo, e tal". E eu quero saber, mas por quê? Falamos isso antes do break, né. Então, assim, eh, a gente entende isso, mas tem morador que não entende. Ele quer Sim. saber: "Por que que eu preciso ter, na previsão orçamentária, todas essas manutenções? É portão, é bomba, é elevador, é não sei pô, não quebrou". Vamos lá. Em empreendimentos novos, essas manutenções são obrigatórias, apesar do pessoal sempre achar, né, que porque é novo tem garantia, mas pelo contrário, tá? As próprias construtoras exigem, se você pegar o manual ali do empreendimento, isso é bem importante, o síndico sempre dá uma lida, tem muitas das obrigações que se você não tiver a manutenção preventiva, você perde a garantia, né? Então, assim, é uma coisa que infelizmente muitos síndicos não sabem disso e moradores muito menos. Então é para você ter ali a cobertura das garantias, em empreendimentos novos. Empreendimentos antigos é uma coisa meio que lógica, né. Por quê? Porque com o tempo as coisas vão se deteriorando, Sim. e tudo que é prevenção corretiva acaba sendo muito mais caro do que a prevenção corretiva. Eu tive um cliente uma vez, eu tive 2 casos, um é mais antigo, o outro é mais recente. O mais antigo foi o seguinte, quando eu fui fazer uma previsão orçamentária dele de um ano para o outro, eu percebi que a parte de bombas, foi bombas, ele tinha estourado, assim, quase 3 vezes o que a gente tinha orçado. E aí eu liguei para ele e falei: "Olha, eu tô elaborando aqui a previsão orçamentária para te mandar para validar, e uma coisa que aconteceu me chamou muita atenção, vocês estouraram Orçamento, os orçamentos do o orçamento de bomba. O bombas. que que aconteceu?" "Ah, Marcia, a bomba aqui é muito velha, que não sei o quê, não sei o que lá", e deu muita manutenção, realmente deu muita manutenção, eu tive até que reunir o conselho aqui, porque a gente teve que gastar isso mesmo. Ele não chegou a mexer no fundo de reserva, mas o que que ele fez? Ele negligenciou outras manutenções. E aí eu conversei com ele e falei: "Olha, é o seguinte então, vamos manter o orçamento alto para essa manutenção e vamos apresentar na assembleia que isso foi o que gastou no ano passado e que a gente manteve por quê? Só que vocês gastaram com a
Manutenção. Como Corretiva. é uma coisa que está dando muito problema e elas estão velha, condenada, a gente vai manter para fazer a compra de novas. E aí, no outro ano, a gente volta a diminuir para a preventiva. E aí, a gente conversou com o conselho, todos eles acharam prudente. E aí, em um ano que eles gastaram com manutenções e continuou com bombas velhas que iam dar problema no próximo ano, Comprou. eles compraram ali, acho que de 2 em 2 meses eles conseguiram comprar. 2 ou 2 ou 3 em 3, eu não me lembro agora. E eles conseguiram repor todas as bombas novas. Acabou sendo uma economia. E na realidade, quando a gente foi comparar ali o final do ano, que eu fiquei curiosa, né? Foi uma coisa que me chamou muita atenção. Eu ainda fiquei curiosa, eles chegaram a economizar 2.300. Era pouco? É pouco, Só que você relativamente. coloca na ponta do lápis, É. né? E aí, no outro ano, no ano seguinte, a gente só contemplando o contrato das manutenções, a gente conseguiu diminuir 3 vezes menos, né? Uhum. Porque a gente teve que aumentar 3 vezes mais, mas foi para compra. Eles acharam melhor manter na previsão, porque queriam comprar realmente gradativamente todas na sequência, do que fazer um rateio. Eles acharam mais prudente. E aí a gente fez uma estimativa de custo, diluindo pelos 12 meses, ia ficar uma coisa que não ia apertar muito. O morador estava meio ali acostumado com aquele valor e a gente conseguiu fazer dessa forma. Então foi bem interessante. Não, bacana. E é importante você fazer essa colocação, até para o internauta entender que muitas vezes, quando se mexe nesses valores, não é do nada, né? Não é por acaso. Por isso a Sim. importância para você, internauta, para entender. Por isso é importante de buscar uma administradora que vai te apoiar, né? Orientar, né, sobre É, isso. e eu, lógico que sem citar nomes aqui, até porque não há necessidade, mas eu vejo muitas vezes que o próprio morador ele fica vendido, porque a administradora não tem o sistema que você comentou, não tem, ainda tá, muitas delas ainda estão no papel, né? Muito. Então, por isso a administradora que tem o aplicativo, que tem o sistema, ah, mas ela é mais cara. Não é que ela é mais cara, ela está te oferecendo soluções. Tá bom, daí ela não tem nada disso. Aí você liga a administradora e ninguém atende, né? Porque tem, sem citar nomes, tem administradora que você liga, ninguém atende, né? Já, né, puxando sardinha para sua administradora. Eu liguei outro dia lá, né? Eu liguei, a menina atendeu, eu liguei 2 vezes lá. As 2 ela atendeu e você atendeu também. Então isso, Márcia, o que que eu entendo, né? Até para o internauta poder também ir se familiarizando. O atendimento ainda é fundamental, né? Porque o morador muitas vezes ele quer ligar, ele quer falar com alguém. Por mais que você tenha lá o aplicativo, tenha tudo, vamos dizer, na mão dele, seja pelo computador, ou hoje em dia todo mundo faz as coisas tudo pelo celular. Ele tem tudo na mão, mas ele quer falar com alguém. Então isso, até eu lembrei de comentar isso agora, porque eu liguei lá, fui atendido pelas 2 meninas lá, né? Aí eu chamei uma com o nome da outra, mas, né, Uhum. e você atendeu, eu falei com você pelo telefone. Então eu entendo que isso também é um diferencial, né, de você ter esse atendimento humanizado, que o cliente ele quer falar com alguém. É ruim quando você liga no lugar, aí fica lá, disca 1 para não sei o quê, disca 2, quando chega no disca 10, já esqueceu o que que era 1. É uma coisa interessante, Moreno, que você falou. Eu tenho uma equipe jovem, né? E assim, aproveitando que nós estamos no mês das mulheres, né? Do Dia Internacional da Mulher, eu sei que os programas da TV Abrasconde estão todos voltados esse mês Todos em homenageando a homenageando as vocês, mulheres. Coincidência ou não, a nossa equipe da Renove é toda feminina, feminina. né? E uma coisa que eu sempre comento com elas, nós somos relativamente uma equipe jovem, gostamos muito de tecnologia, gostamos de experimentar. Então, assim, nem tudo que aparece no mercado a gente adere, mas a gente quer conhecer para ver se é viável. Sim, E uma preocupação que a gente sempre teve lá e vamos continuar tendo é exatamente isso. Eu acho que a gente tem que aderir a toda tecnologia que vem trazer facilidades, somar, né. mas a gente não pode robotizar o atendimento, porque o atendimento é uma coisa que me preocupa. Às vezes as pessoas ficam oferecendo chatbot lá e assim, eu acho que é uma questão de cultura. Hoje, se você entrar na Renove Administradora, sentar lá e ficar o dia todo, você vai ver que o telefone toca muito pouco. Mas quando ele toca, a gente É atende, que nem você atendido. falou. É. Mas por quê? E Porque eu sou nós prova disso, porque eu liguei é, lá. porque nós implantamos, desde quando a gente pega um condomínio, e às vezes o síndico fica um pouco receoso disso, eu falo para ele: não se preocupe, é só fazer um trabalho de conscientização. A gente faz esse trabalho de conscientização dos condôminos, que todas as ferramentas que estão lá disponíveis para ele, é bom para ele mesmo. Ele vai ganhar tempo. Porque hoje em dia ninguém tem tempo. Pô, Nem os próprios condôminos têm verdade. tempo.
Não Olha. importa se o condomínio é uma mulher que fica em casa, dona de casa, ela tem os afazeres dela. Então, assim, ninguém quer perder tempo. Então, a gente tenta conscientizar eles que as facilidades não é para burocratizar nada e eles, na prática, veem que é fácil o uso. Então, eles acabam aderindo. Aderindo. Para que eles vão ligar lá na Renove, passar a mão no telefone, ligar se ele pode sentar no sofá, assistir um filme, entrar no E aplicativo, tudo na pegar o mão. boleto, copiar o código de barra do boleto, ir lá no aplicativo do banco dele e fazer o pagamento por lá. Eu acho que é uma questão de conscientização mesmo. As pessoas aderem sim, as pessoas estão gostando das E facilidades. entender também, né? Entender que a tecnologia, ela veio para ficar. É a nosso favor. Exatamente, exatamente. Mas, Márcia, também antes do nosso intervalo, você comentou, fez uma situação, um comentário aí que, inclusive, nessa semana, dia 11, completou-se 4 anos de quando foi instaurada a pandemia no nosso país. Foi dia 11 de março, e eu me lembro muito bem disso. E período de pandemia foi terrível para todo mundo, não vamos nem entrar em detalhe, né, mas, e durante a pandemia muita gente até perdeu emprego. Perdeu emprego, perdeu a renda, enfim. E os condomínios sofreram muito com a inadimplência. Você comentou sobre inadimplência antes do intervalo, antes do nosso primeiro bloco. Eh, e o que que eu tenho percebido, né, de novo, não trabalho com administradora, com administração de condomínio, eu presto serviço para condomínios. E eu vejo muitos condomínios que, infelizmente, até hoje, sofrem com inadimplência. E eu estava numa reunião outro dia, não tinha nada a ver com o meu assunto, né, mas antes de começar a reunião, aquele bate-papo informal, e tal, e não que eu fique ouvindo conversa dos outros não, viu, mas eu não sou surdo, né, o pessoal tá conversando ali, eu tô ouvindo aqui. E o que que eu ouvi o síndico comentando? Sobre ele estava falando de inadimplência, e ele falou de cortar água, né, surgiu um comentário, estava o síndico, estava o subsíndico e alguns conselheiros, e eu ouvi relacionado a corte de água para, sei lá, suprir, não sei, para mexer com a inadimplência. Isso é prudente? Isso você vai resolver um problema de inadimplência cortando a água de quem está devendo? Vamos lá, Moreno, nessa pauta também é interessante esse assunto, né? O que que acontece? Já teve muita discussão no passado e ainda existem muitas discussões atualmente sobre esse tema. E muita gente que tinha uma opinião mudou. Eu continuo com a mesma, tá? Porque a gente sabe que não existe jurisprudência para isso. Então, Tá. eu não sou favorável ao corte de água, né? Muito se ouve dizer nessas discussões que quem pode realmente cortar água é quem fornece. Então, no caso, é a Sabesp, né? Por mais que o condomínio tenha os hidrômetros individualizados, ele não é fornecedor de água, Tá, né? quem fornece a Quem água é a fornece concessionária, a né. água é Então aqui em São concessionária. Paulo, você que é de fora de São Paulo, aqui em É São Paulo nós temos verdade, a Sabesp. Sabesp. Só que cada estado, cada Tem um tem nome. tem a sua concessionária. Então aqui em São Paulo é a Sabesp, então eu concordo com você. Quem tem o direito de cortar água é quem fornece, o condomínio não fornece. Exato. E aí o que que acontece? No passado, a gente trabalhou com alguns condomínios que tinha essa prática, mesmo a gente sendo contra, o síndico apresentava uma ata aprovada em assembleia e a gente tinha que acatar. Acatar. É, dava muito problema, né? Tinha morador que ia no Procon reclamar, tinha morador que ia na justiça. Eu já vi de tudo. Eu já vi decisões favoráveis e não favoráveis para o condomínio. Tá. A favorável foi o quê? Uma vez a moradora estava no Procon, o pessoal do Procon ligou pra gente, o setor atendeu, enfim, ela comentou qual era o motivo da ligação e tudo mais, e a gente comentou também que o condomínio fazia essa prática porque tinha sido aprovado em assembleia. A pessoa pediu a ata pra gente, nós mandamos a ata por e-mail, a moradora ficou lá esperando, e a atendente só falou pra ela: "Olha, a senhora liga na administradora, pega o seu boleto, porque aí eles vão, a senhora pagando, vai ligar, eles vão solicitar a ligação A da tua ligação. água". Normal, morreu o assunto. Foi favorável, o condomínio, não acabou acontecendo nada. E tivemos caso também no passado de pessoas que entraram na justiça contra o corte de água, alegando várias coisas, e aí tem várias alegações mesmo, e eu não sei como a justiça julga isso, tá? Mas uma hora pode ser porque tem deficiente dentro de casa, uma hora pode ser porque tem idoso dentro de casa, uma mãe que é solteira com 3 crianças dentro de casa. Então as pessoas que se sentem mais prejudicadas e estão em alguma dessas situações são as que mais recorrem.
E aí a gente brinca, né, que a cabeça do juiz é uma caixa de surpresa, a gente nunca sabe como vai ser. Como ele vai interpretar, né? Exato. E teve a decisão para o condomínio ligar imediatamente e essa moradora conseguiu receber danos morais, né? Conseguiu receber um valor por danos morais. Atualmente, a Renove, a administradora, não trabalha com corte de água. Não trabalho. Então, se o cliente vir nos procurar, eu informo para ele o porquê. Se ele tem isso aprovado em assembleia e mesmo assim ele quer nos contratar, esse corte e acompanhamento do religue fica por conta dele. Tá. Eu não deixo de atender o condomínio por causa disso, mas eu não mando nenhum e-mail saindo da administradora nem para cortar e nem para ligar. É um risco que ele se coloca Ele vai assumir, para né? correr, exato. Agora, o que que eu sou favorável? E a gente já sabe disso, muitas vezes também já foi comentado, não sei se exatamente aqui no seu programa, mas tem um outro programa, né, da Brasconde, que é o Pod Síndico, que muito já foi falado sobre isso, porque eles sempre trazem convidados advogados. Sim. Então, o que eu defendo, o que eu sou favorável, tem 2 situações, que aí uma também as pessoas são meia como que eu posso dizer? Resistentes? Resistente, tem medo, que é a garantidora. Hã. Eu não sou contra, desde que seja uma empresa realmente renomada no mercado Séria, e que né? já tem conhecimento. Por quê? Porque, na verdade, a inadimplência tratada com a garantidora, ela ficou mal vista no mercado por causa de aventureiros, né? E ultimamente eu tenho conhecido um pouco mais empresas de garantia da Receita e tenho me aprofundado um pouco mais e eu vejo que as empresas sérias são muito cautelosas. Inclusive, elas falam: eu tenho um limite de condomínios para colocar na minha operação. Depois eu paro. Por quê? Porque eles têm que fazer o fluxo daquilo, aquele Sim. caixa. Imagine se é um condomínio grande, muito grande, e eles tiram lá 800 mil para garantir. Em 3 meses, quanto não foi? 2.400.000, né, de um cliente. E assim, lógico que eles garantem a parte da inadimplência é bem menor do que isso. Então, o déficit deles é menor. Só que eles têm que recuperar esse déficit para fazer ali a roda Roda girar. girar. Então, por isso que eles esperam um pouco mais para trazer. Então, eu estou entendendo um pouco melhor. Não sou contra, mas acho que ainda tem empresas aventureiras que não têm Aventureiras. cautela para trabalhar com isso, e aí tem que tomar cuidado. Dentro da própria administradora, a gente tem o Inadimplência Zero, que é um produto voltado à garantia da receita. Ele Tá. é um pouco diferente das empresas garantidoras externas, porque tudo acaba sendo gerado dentro do nosso sistema. Eu acredito que alguns síndicos se sintam mais Confortáveis. confortáveis e seguros com isso, mas tem excelentes garantidoras de mercado que eu tive a oportunidade de conhecer e que também eu sou favorável a esse trabalho. E também, né, o outro recurso para combater a inadimplência, que é super seguro, só que não é tão rápido como muitos síndicos almejam, é a cobrança através de um escritório jurídico, Tá. né. Então hoje tem escritórios jurídicos especializados, escritórios, eh, Renomados, né? advogados Muito bons. advogados condominialistas, né, que é o nome que se dá nesse caso, que tem escritórios específicos de cobrança, eles fazem a cobrança ativa, né, eles ligam, mandam carta de cobrança. E outra coisa que eu quero frisar, Moreno, uma coisa que as pessoas às vezes me perguntam e se surpreendem quando eu falo: eu não ofereço serviço jurídico dentro da Renove Administradora. Tá. Primeiro, porque pelo código de ética da OAB Não. não é permitido. Muita gente não sabe disso. Acha que é uma vantagem contratar uma administradora que oferece esse tipo de serviço. E aí eu te pergunto: você é meu cliente, eu tenho um jurídico que atende a minha empresa e que vai te atender. Vai defender Num quem? conflito, você está com problema comigo, você quer, sei lá, tem a necessidade de me acionar Sim. juridicamente por algum motivo. O escritório vai O defender a mim ou a jurídico você? Essa é a pergunta. Então, primeiro ponto, há conflito de interesses. Então, eu sempre oriento o síndico a contratar uma assessoria A jurídica. parte. É importante, é isenta. Então, se ela tiver que processar a mim ou qualquer outra administradora, ela vai tomar essa atitude sem nenhum problema, É independente, né? Porque se o escritório trabalhar pra você, independente. ele vai defender quem? E segundo, porque é proibido. Então, assim, é porque a sorte, eu brinco, né, que a sorte das administradoras é que não existe. É proibido, mas não tem uma fiscalização. Sim. Porque eles falam: a OAB multa, não sei quem multa. Eu nunca vi. Então, continua fazendo essa prática
que não é Márcia, mas é aconselhável, né? importante você comentar sobre isso, porque aí tem muito síndico nos assistindo e acha que é vantagem ter a Exato. administradora, que oferece também o escritório jurídico. Só que a Márcia acabou de deixar claro. Então, se o escritório atende a administradora, e aí você vai acionar a administradora, o escritório vai defender quem? E um outro ponto, Moreno, muito importante, porque às vezes o síndico também tem essa resistência e fala assim: ah, mas eu vou contratar um escritório jurídico só para fazer cobrança quando ele tem uma baixa inadimplência, relativamente baixa. E a gente tem que entender que não, gente. O escritório jurídico ele vai analisar todos os contratos antes do síndico assinar. Então, qualquer serviço que o síndico queira contratar, Jurídico, o né? jurídico vai analisar esse contrato, vai te informar se tem cláusula ali que está te amarrando, se tem cláusula abusiva de multa, vai pedir para refazer, eles exigem que o prestador refaça os contratos, né? Ele vai te orientar. Então, você tem um embate ali dentro do condomínio que você tem que tomar uma decisão, que nem a gente teve um caso esses dias, do síndico envolvendo o síndico, uma pessoa da portaria, que era funcionário CLT, e uma moradora. Caramba. Então, o síndico, ele foi fazer uma mediação dentro do condomínio. O síndico não, o O jurídico, advogado, tá. desculpa. O advogado, ele foi, 2 advogados foram dentro do condomínio, porque a coisa foi meio séria, né? Caramba. E a moradora falou que ia processar tanto o porteiro como o Condomínio? síndico. O Síndico. síndico. Ela queria que mandasse a pessoa embora por justa causa, uma pessoa que está para se aposentar, que sempre teve uma conduta inibida, né? Sei. Assim, invejável, sempre trabalhou muito bem, muito sério, só que teve uma. As pessoas são humanas, né, Moreno? Erram, né? A pessoa teve uma conduta um pouco ruim, não foi adequada de fato, mas não era motivo e ela ficou nesse embate. Então, assim, teve uma mediação e o síndico ficou sem saber que posição tomar. E se ele não tivesse um apoio jurídico para conduzir isso, Olha como que a coisa ia ficar. talvez ele não saberia, não iria. E mesmo a gente, como administrador orientando, a gente tem uma visão, né, de tudo que acontece no condomínio, mas talvez também não seria a orientação mais acertada, já que envolvia eminência de um processo. Então, assim, o jurídico ele vai muito além de cobrança, né? Eu vou te falar, até, o jurídico, uma assessoria de engenharia, sabe. Também. Então tem algumas assessorias que o empreendimento precisa entender que se faz necessário, sabe. Aí eu vou até, falar do meu trabalho. O que que eu vou falar eu vou expor uma situação, que aí eu quero que você esclareça para o nosso internauta. Eu sou prestador de serviços. E o que que eu enfrento, viu, internauta? Você que me assiste aí, até alguns já ouviram essa historinha, né. Eu sou prestador de serviço. Aí eu vou oferecer os meus serviços para o síndico, ele fala que eu tenho que falar com a administradora. E aí eu vou falar com a administradora, ela fala que eu tenho que falar com o síndico. Não tem problema, isso é uma prática do mercado, mas eu entendo que quem define, quem bate o martelo é o síndico. Mas aí, você como administradora, eh, você deve orientar, até recomendar e indicar alguns, prestadores de serviço para os seus condomínios. Até você já me indicou para vários, né. Mas como buscar bons prestadores de serviço? Como porque hoje em dia, se você mesma coisa que o administrador, você colocar no Google lá, aparece mas e aí, como que você tem uma responsabilidade muito grande. Já pensou? Você indica uma empresa para o síndico e essa empresa, putz, pisa na bola, essa empresa não cumpre com o que se comprometeu. Como é que você age nesse sentido? Você eu te conheço, sei que você vai responder, mas o internauta muitas vezes não. Então, como é que você, a sua administradora, age com relação a essa situação? Para buscar fornecedor? Porque hoje em dia tem, você que usou a palavra muito inteligente quase agora, tem muito aventureiro no mercado, né, tem Sim. muito aventureiro dizendo que faz chover, só que você vai lá é uma garoinha. É, assim, Moreno, é complicado, né? A gente vai resgatar um pouco do que eu falei lá quando você perguntou da busca de administrador. Eu acho que tem que seguir, é o mesmo norte, né? A mesma direção. Só que assim, uma coisa importante, e eu tenho isso até no meu contrato, que quem é responsável pelas contratações é o síndico. O síndico, ele é o responsável legal perante o empreendimento. Inclusive, a responsabilidade deles são inúmeras, já é amplamente falado Divulgado. isso, divulgado em todos os programas, todos os podcasts que acontecem por aí. Então, todo mundo já sabe da responsabilidade dele. Então, a administradora, ela sempre auxilia na busca, né? Tá. Porque a gente sabe que também existe uma dificuldade. Do mesmo jeito que você
é um prestador que está sempre ali se divulgando, tentando eh, ter clientes, né? Oferecer o seu serviço para clientes. Infelizmente, o contrário também parece que acontece. Porque às vezes, para você fazer uma cotação, você manda lá um e-mail pedindo, explicando o serviço, pedindo uma cotação para Não 10 responde. empresas. Se 2 ou 3 te responderem, é muito. Embora não exista na lei, não está escrito em lugar nenhum que o síndico ele tem que apresentar 3 orçamentos para fazer uma contratação, isso é falácia, né? Não é verdade, assim, porque não é lei. Eu aconselho. Por quê? Só ele fazendo 3 orçamentos, ele vai ter comparação, vai ter base de comparação de preço. E justifica porque que ele escolheu E aquele, né, justifica. porque de repente ele não escolheu, ele buscou só um. Tá, mas por que você contratou esse? Exato. Não, contratei esse porque eu cotei com mais 2, as condições são todas iguais, mas esse me ofereceu melhores até, eu fui buscar referências, que a gente falou na hora, você comentou isso na hora Isso. da administradora, buscar referência, né. Exatamente. E assim, quando se faz cotação, porque eu não tenho, vou ser honesta com você, eu não tenho muita demanda de cotação. Eu não tenho. E aí eu observei uma coisa que eu comecei a orientar os síndicos que eles querem fazer, mas querem fazer da forma errada. E aí, quando você vai apresentar em uma assembleia, não passa. Reprova. Sim. Primeiro, por quê? Vamos lá em relação a orçamentos. Primeira coisa, você tem que ter um escopo do que você quer. Então, você precisa ter um escopo do que você quer. Né? Não dá para você pedir para um te cotar uma coisa e ele entender que é o abacaxi, e você pedir a mesma coisa para o outro e ele entender que é melancia. Às Não vezes vai você, bater. às vezes você, como síndico, está fazendo certo. Só que as pessoas. Nem sempre o que a gente fala é o que a pessoa entende, né, Moreno? Verdade, Então tem verdade. mais importância o que a pessoa entende do que o que a gente fala. E aí eu aconselho primeira coisa, primeira dica para orçamento. Manda um e-mail. Não escreve, não manda um áudio. Olha, eu tô com meu portão assim quebrado tentando descrever alguma coisa. Você não vai conseguir descrever aquilo. Então manda um e-mail, anexa uma foto. Você quer trocar o motor do seu portão? Tira uma foto do portão, Documenta, né, tira uma documenta. foto do motor. Se tiver como tirar uma foto bem de pertinho para ver a especificação, e aí por que você quer trocar? Aquele motor não está dando conta? De repente foi instalado ali um motor que é mais voltado para a residência do que para Do o que prédio. condomínio. Então você tira uma foto da especificação e fala: olha, ele é muito lento, a abertura dele é muito lenta, o fechamento dele é muito lento, eu quero um mais potente. E aí, pelo modelo do portão, pelo tamanho, pela forma de abrir, abre para cima, corre para o lado, o prestador vai conseguir te dar melhores condições de orçamento. Peça para pelo menos um do que você estiver cotando ir E lá lá. no seu empreendimento. Por quê? Ele vai realmente ver, e se ele é um bom prestador, ele entende, ele vai te indicar o mais correto. E aí, o que você faz? Mediante esse orçamento, que você tira ali as informações da empresa, de valor, tudo, manda só a descrição. Sim. Manda só a descrição. E aí, perante aquilo, Pra você tem um todos cotarem escopo igual, né. para todos cotarem igual. Então, se você está cotando ali um produto de marca, determinada marca, exige aquilo. Exige. Aí sim você vai comparar abacaxi com abacaxi, né? Que nem empresa de pintura. Empresa de pintura. Gente, não tem como. A pessoa quer fazer uma cotação de empresa de pintura, parece que é óbvio, mas não é. Marca de tintas. Quantas milhões de Nossa. marcas de tintas tem? Então, se você quer uma pintura muito boa, é Souvenir, é Coral. E se você exigir isso de um prestador, Tem você que tem que exigir exigir isso de todos. É. todos. E aí um cota Coral, o outro vai cotar, Sei lá, uma marca feita lá na fabriquinha, né? né, Tem gente que é. faz. Agora tem esse negócio da coloração ser feita, né? Isso. E aí isso aí para condomínio não funciona, gente. Condomínio é enorme. Você vai pedir para fabricar, Isso vai é, fabricar gradativo, vai faltar. tipo um Vai arco-íris. ficar um arco-íris, né? Tom sobre tom. Então, o seu condomínio vai ficar tom sobre tom. E a gente sabe que não pode, né? Verdade. Fachada tem que ser uniforme, tem que ser padrão. Então, assim, tem muita coisa em cotação que é feito errado, né? E aí, teve um dia que eu cheguei numa assembleia, engraçado, eu fui fazer, eu perguntei pro síndico. Eu sempre pergunto, mas eles não são obrigados a nada. Ninguém é obrigado a nada. Você quer auxílio na cotação? Não. Falei, toma cuidado. Então, faz a cotação, mantém um escopo. Cria um escopo. E aí eu dou essas dicas para E aí ele. ele não te Só ouviu? que eu acho que ele já tinha feito e ele não queria refazer, porque dá trabalho, Sim, né? tá. Ele não queria refazer, ele levou. E de um orçamento para outro tinha em torno de 15 mil de diferença. Tinha 2 que era muito próximo e o mais barato que era 15 mil.
Ainda bem que era um condomínio com as pessoas que são mais conscientes, o condomínio já Sensatas. existe há muito tempo, Tá. é um condomínio ali, vamos dizer, de médio padrão. Então as pessoas não foram pelo valor, e pelo contrário, questionaram. Por que que está Falaram: tão "Mas mais espera aí, por barato? quê?". Eu fiquei muito sem graça, porque eu não sabia auxiliar ele na resposta, e ele se enrolou todo, porque nem ele questionou os prestadores de serviço por quê. Agora tem que ter uma explicação, tem que ter uma explicação, Sim, por que que ficou tão mais barato, né? Se né. 2 estavam ali equivalentes, um Então, 15.000 mais aí o que que barato, acontece, o que acaba acontecendo? Você acaba tendo assembleias improdutivas, você acaba colocando em xeque, discussões intermináveis. você acaba colocando em xeque a idoneidade daquela cotação, ou de como ela foi feita, Verdade. ou até da administradora e do síndico, né. Por quê? Porque muitas vezes, e às vezes as pessoas não falam isso, mas pela forma que questionam, dá a impressão, Co que o síndico está, como que eu posso dizer, direcionando para aquele Pra aquele orçamento mais fornecedor, é. barato, né. Isso é complicado, né? Isso é complicado. E às vezes não tem essa intenção, às vezes é falta de conhecimento. Então, e em relação às buscas das empresas, eu acho que vai naquela linha que eu te falei. Tudo que você vai pesquisar, absolutamente tudo que você vai pesquisar na internet, qualquer serviço vai aparecer milhões de empresas. E não dá para você selecionar por ali. Verdade. Não dá. Então, se tem alguma empresa ali que te chamou a atenção por algum motivo, você entrou no site, um site muito bem feito, tal, 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 você não conhece, nunca ouviu falar, mas você tem interesse, faz a cotação com ela sim. Não é porque a gente não conhece que ela é ruim, mas tenta ir buscar informações, conhecer, né? Que nem a gente fala da terceirizada mesmo. Tem empresas terceirizadas e tem centros de treinamento, nossa, assim, que não tem como você fazer uma contratação não assertiva, Sim. né. Porque vamos falar um pouco das terceirizadas também, que é um problema. Às vezes a pessoa me pergunta: "Márcia, qual que é mais vantagem, eu ter um funcionário CLT ou O próprio, terceirizada?". é. Eu indico a terceirizada, por N motivos, né. O CLT, se é mulher, se ela engravidar, ela vai sair de licença, é um direito dela. Muitas vezes o posto ali não pode ficar Férias, 13º. aberto. Tudo bem que, né, o INSS paga, mas enfim, você não, e eu acho que o maior problema, Moreno, de você ter, funcionário próprio é a falta de treinamento. Verdade. Eu acho que isso mata, porque você deixa um funcionário ali alguns anos, ele é bom, só que tudo evolui, as pessoas têm que ter essa disposição para evoluir junto, e às vezes o funcionário ganha ali o seu salário, está limitado, o condomínio não prevê um treinamento, então assim, nem o funcionário investe nele, e nem a empresa que ele está investe Fica nele. improdutivo, né? Fica improdutivo, né. Parte de segurança, hoje a gente vai em eventos de condomínio, a gente é bombardeado por tecnologias e enfim, várias ações que podem ser adotadas até por humanos mesmo, mas ações que são adotadas pelas pessoas através do quê? De treinamento. E aí os condomínios ficam muito defasados nessa parte. Você fez 2 comentários aí, Márcia, já estamos, já para finalizar o nosso programa, mas, 2 situações que você comentou. Primeiro, que eu quero que você até, comente também, sobre eventos, né. Vai ser realizado um evento semana que vem, né, na cidade de Diadema, onde a Renove vai apoiar. Você pode falar um pouco sobre esse evento, até inclusive onde é que vai ser realizado? Você tem essas informações? Claro, com certeza, Moreno. Isso é um orgulho para a gente, né? Como eu falei, a Renove está sediada aqui na cidade desde a sua fundação. Estamos há 10 anos aqui. Eu nunca presenciei um evento para condomínio na cidade de Diadema, exceto alguns iniciais que a Brasconde fez aqui no início, quando ela foi fundada, né? Então, assim, eu acredito que é uma cidade carente de eventos. E às vezes, quando os eventos acontecem em outras cidades, mesmo que próximas, alguns síndicos acabam não querendo fazer esse deslocamento. Então, a gente conhece a Luciana do Café com Síndico, ela promove eventos, é uma empresa de eventos voltada para condomínio, é uma pessoa que promove eventos muito bons, traz palestrantes muito qualificados, você mesmo já palestrou, né? Em eventos por a cidade afora, assim, ela sempre seleciona, palestrantes qualificados, que traz muito conteúdo para os síndicos e também empresas que expõem os seus trabalhos. Então a gente está falando aí tanto de busca de empresas, como contratar, É como oportunidade, é né? oportunidade. E além de network, né, Moreno? A gente não pode ver as pessoas que fazem o mesmo serviço que a gente, somente como concorrente.
E mesmo sendo concorrente é muito bom, que é a concorrência que faz a gente sempre querer melhorar um Uma pouco, concorrência saudável, né? a concorrência saudável. Desde que seja uma concorrência leal, ela é muito bem-vinda. Então o evento chama-se Café com Síndicos. Café com Síndico vai ser realizado aqui na cidade de Diadema, no Florestan Fernandes, né? Eu acredito que todo mundo que mora em Diadema conhece. Se não conhecer também é só colocar lá no Google, vai aparecer o endereço. Quem quiser também, eu estou com convite, eu mando o convite por e-mail, pode entrar em contato com a gente, tem o link para fazer a inscrição, Bacana. né? Então, assim, é muito importante a gente participar de eventos. Esse pouco conteúdo que a gente está trazendo aqui, quando as pessoas participam, eu mesmo fui uma pessoa que aprendi muito em evento, né? Tenho a humildade de falar, quando a gente começou com a Renove, tinha muitos eventos presenciais, eram muito bons, né? Hoje ainda tem, mas menos, né? Um Mas eu vou te pouco falar uma menos. coisa, Márcia. Inclusive, esse nosso bate-papo, que a gente já está caminhando para o final, apesar de ser apenas 1 hora, eu não vou me lembrar agora, mas tem um internauta que ele assiste a gente todo o programa, até me perdoe de não lembrar o seu nome agora. Ele fez um comentário, acho que há uns 4 ou 5 episódios anteriores. Ele colocou o seguinte: ele falou assim, Moreno, cada Previna-se, você tinha que fornecer para nós um certificado. Ele falou: cada programa, cada episódio é uma aula, porque os convidados são convidados de autoconhecimento, né, alto padrão, e o que você igual você esclareceu muitas dúvidas hoje, inclusive dúvidas minhas, né, porque, de novo, eu não moro em condomínio, mas eu fiz perguntas, inclusive dúvidas minhas. Então, eh, inclusive até você comentou também do Pod Síndico, que são programas que a Brasconde leva para você, internauta, soluções, alternativas e oportunidades para poder até, buscar soluções para as dores, que você fez esse comentário, né, buscar saber quais são as dores do condomínio para poder apresentar a solução. E você comentou também sobre treinamento, né. Então você que ainda não sabe ou está desatualizado, a Abrasconde também, nós temos aqui vários cursos para formação de síndicos e outras áreas operacionais. Inclusive, o nosso curso é um dos mais completos do mercado e com uma carga horária de 200 horas. Então, você que busca qualificação, você que busca se aperfeiçoar como síndico e até a sua própria mão de obra, entre em contato com a gente para a gente poder te oferecer essa alternativa. Marcia, estamos finalizando o programa, mas antes disso, né? Até vou dar uma enrolada para dar tempo do internauta buscar papel, buscar caneta. Eu sou da época do papel e caneta, tanto que tá aqui, ó. Eu rabisco e tal. Então agora o que a Márcia vai fazer? Ela vai se despedir, vai deixar o telefone dela, deixar o e-mail dela, vai deixar o site da administradora dela. Para você que assistiu o programa e entende que precisa mexer com a administradora, né? Porque muita gente está assistindo e tá naquele ponto que você comentou, né? Tá com a administradora, mas tá, sabe, tá. Insatisfeito, né? Exatamente. Então é o momento de você pegar os contatos da Márcia, conhecer a Renove, já tô até se for o caso, vem fazer uma visita, né, eu sou suspeito para falar, mas a Renove existe, né, diferente de empresas que você vai visitar, que eu comentei, que é apenas um muro. Então, Márcia, fica à vontade para se despedir. Mais uma vez, muito obrigado por você ter aceito o convite, obrigado pela sua disponibilidade, pela sua atenção. Então deixa agora seus telefones, né, como que agora eu tô do lado de lá, eu quero entrar em contato com a Renove. Como é que eu chego na Renove? Se tem telefone, se tem site, fica à vontade aí para se despedir e mais uma vez muito obrigado. Eu que agradeço, Moreno, mais uma vez. A segunda vez que eu participo aqui de programa, né, da Abrasconde. É sempre uma alegria, muita satisfação. Quando eu não estou participando, eu gosto muito de assistir. Como eu falei, a gente aprende todos os dias com vários profissionais que passam por aqui, né? A Renove, ela está no centro de Diadema. Os nossos contatos, o e-mail é contato arroba o 9 é em numeral, então fica RE9 condomínios no plural, .com.br. O nosso telefone é 11 4308 1929. Temos as nossas redes sociais também. E convido todos, né? Primeiro quero parabenizar, Moreno, se você me permite, Fica à né? As vontade. mulheres aí, Sim. síndicas principalmente, todas as síndicas. A gente sabe que é um trabalho árduo, a administração de condomínios não é fácil. Então, os síndicos, as síndicas que se empenham, que se dedicam, que trabalham ali com toda a transparência para os seus condôminos, se esforçando para dar o melhor. A gente tem muitos clientes aqui nesse perfil, traz muito orgulho para a gente troca experiência, eles aceitam opiniões, né? A decisão final, como o Moreno falou, e eu também mencionei, é sempre deles, mas quando se sente inseguro, a gente tem muito orgulho, muito prazer em auxiliar no que for necessário.
Então, parabéns, que nós continuamos aí fazendo o nosso trabalho da melhor forma possível, trazendo valorização do patrimônio das pessoas, cuidando de vidas, né? Porque dentro de condomínio, todas aquelas paredes, aquele monte de concreto, existem vidas e a gente tem que se preocupar com eles em primeiro lugar, o restante secundário, né? E todos têm a sua importância. E deixar o convite para que vocês compareçam, então, dia 21 de março, a partir das 16 horas, no Instituto Florestan Fernandes. Estaremos lá, somos uma empresa patrocinadora do evento, estaremos com nossos estandes. E quem não tiver oportunidade de ligar para pedir informações, estaremos lá e atendendo presencialmente. Tá bom? Muito obrigado, espero que todos tenham uma boa semana aí. E tô ansiosa para o dia 21. Espero que vocês compareçam, que estaremos lá para recebê-los com todo amor e carinho. Maravilha, Márcia. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, pela sua atenção, pela sua disponibilidade. Bom, o recado foi dado, né? Então, dia 21, que é na próxima quinta-feira, Fundação Florestan Fernandes. Para quem não conhece, fica bem próximo no centro de Diadema. Vai ser mais um evento Café com Síndicos, que ele é um evento itinerante, ele anda aí pelo estado de São Paulo inteiro. E vai ser muito bacana encontrar a Renove lá também. De novo, mais uma vez, muito obrigado. Você que nos acompanhou, obrigado pela sua atenção, pela sua participação, pela sua audiência. Lembrando que o podcast Previna-se ele tem o oferecimento da Orion Lift Elevadores. Então, você que busca modernização, restauração do elevador, contrato de manutenção preventiva, corretiva, orionlift.com.br. Estamos com o apoio também da Nova Estratégia Consultoria. Eles estão no Instagram como novaestratégia.consultoria. Desentupidora Júpiter. Dedetização, desatização, desentupimento de pia. Pia não, né? Nossa, pia viajei agora. Mas limpeza de caixa d'água. www.jupitersp.com.br. Grupo Natzar, portaria, limpeza, zeladoria, jardinagem. gruponatzar.com.br. Este foi o podcast Previna-se número 54. Então, mais uma vez, muito obrigado a você que nos acompanhou. Esse foi o segundo programa do mês de março, em homenagem a você, mulher. Então, temos aí mais 2 semanas, mais 2 convidadas, que é importante. Vocês deveriam ser homenageadas todos os dias, né? Mas criou-se o dia 8 e aqui estamos homenageando você durante esse mês. Então, muito obrigado a você, mulher, que também nos apoia, nos prestigia. E semana que vem tem mais. Grande abraço e até lá. Valeu!